Olá, tudo bem com você? Estou aqui na casa dos meus sogros, em Palhoça, Santa Catarina, passando alguns dias de férias aqui com a família. Já visitamos também minha mãe, minhas irmãs em Criciúma e estou aproveitando agora esse tempinho para fazer a recapitulação da lição da Escola Sabatina desta semana. Na verdade, terminamos mais um trimestre, né? Aqui está a lição dos adultos, foi muito bom estudar esse tema sobre a missão de Deus e a nossa missão. E também ter estudado a lição de jovens identidade. Passamos aí um trimestre estudando a história do Adventismo, nossas doutrinas bíblicas. Foi muito bom ter estudado esse tema aqui. E você pode guardar essa lição, você pode revisitá-la de quando em quando, né? E temos a lição já do próximo trimestre aqui de jovens, a lição sobre liberdade, um conceito sobre constante ameaça pela união político-religiosa. Uma lição muito boa. Vale muito a pena estudá-la para calibrar a sua visão filosófica, política, teológica. Os temas estão muito bem apresentados aqui e eu recomendo fortemente o estudo desta lição. Tanto quanto eu recomendo também o estudo da lição de adultos sobre o livro de Salmos, que está muito boa também. Bom, e também já peço que você se inscreva aí no canal, caso não tenha feito isso, né? Provavelmente esse aqui será o último vídeo aí do ano, né, de 2023. Não sei se eu terei tempo de gravar mais um aqui neste ano ainda, para encerrar aí o nosso ano, né? Que passou muito rápido, por sinal, né? Mais um ano que passa voando. Menos um para a volta de Jesus. É isso que nos anima, é isso que nos motiva, né? A estar sempre preparados para a volta de Cristo, que se aproxima cada vez mais. Se inscreva no canal. Acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, novas postagens. Espero que tenhamos aí um 2024 muito abençoado, com muito estudo da Palavra de Deus, com boas realizações, apesar de que o mundo, neste momento, passa por várias situações muito complicadas, né? Muito instáveis. O mundo continua sendo um barril de pólvora e nós estamos aqui ainda aguardando a solução definitiva para tudo isso, que é a segunda vinda de Cristo. Mas eu desejo a você, de antemão já, um ano novo muito abençoado, de muita paz no coração, se não no planeta, porque onde Cristo está, ali está a paz. Onde o Espírito Santo de Deus habita, ali está o fruto do Espírito, e um dos gomos desse fruto do Espírito é justamente a paz. A lição de adultos e também a de jovens, nessa semana convergiram, e ambas trataram da missão. Claro, a lição de adultos tem tratado de missão o trimestre inteiro, né? Você vai ouvir uns barulhos aqui de motos, de automóveis. Eu estou aqui meio próximo da estrada aqui da rua, que passa próximo à casa dos meus sogros, né? Então, por isso o barulho aí, né? Mas também tem barulho de passarinhos aqui no fundo, né? Eles têm aqui algumas árvores frutíferas no jardim. E então o som dos passarinhos, ele aí sim nos alegra, né? O fim da missão de Deus. Lição 13. Uma coisa que a lição deixou bastante clara é que nós não temos uma missão, não é a nossa missão. A missão é de Deus. Nós temos o dever e a honra de nos envolver na missão de Deus, de ser parte integrante desse grande projeto, desse grande propósito de Deus, de salvar as pessoas, de apresentar Jesus a elas, para que elas possam também ter a oportunidade de se preparar para esse encontro real com Jesus por ocasião de sua vinda e desde já serem cidadãos dos céus. Então a missão é de Deus, nós temos o privilégio de participar dela. A lição dos jovens fala sobre o início das missões estrangeiras, focalizou mais isso, né? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e começa falando sobre John Andrews, que em 1874, se eu não me engano em setembro, 15 de setembro de 1874, ele é enviado para pregar, iniciar a missão adventista, ou dar prosseguimento, né, a missão adventista na Europa. E por que dar prosseguimento? Porque antes dele, o pioneiro, né, o Chick Vidovsky, um ex-padre e convertido ao adventismo, ele foi por conta própria, então ele foi como missionário não oficial, e quando chegou à Europa ele também pregou ali sem se identificar como adventista. Então depois John Andrews é enviado oficialmente pela igreja e inicia de fato a missão adventista lá naquele país. A primeira igreja adventista foi organizada em Tramelan, na Suíça, uma casa de madeira que hoje é um pequeno museu ali, local muito interessante. Ellen White participou da inauguração daquela igreja, num singelo culto, né, quando foi realizada ali a dedicação do templo e a inauguração da igreja.
Então a lição dos jovens focaliza o início das missões adventistas. Fica aqui uma dica também para os líderes da igreja aqui no Brasil, né? Para as uniões, associações. Ano que vem vamos celebrar aí os 150 anos, se a minha matemática não falha aqui, 1874, 150 ou 160 anos aí, das missões estrangeiras adventistas. E nós temos a obra adventista aqui no Brasil graças a empenho, né, e a dedicação de missionários que vieram para cá. Aqui no Brasil foi 1880, portanto 6 anos após a ida de Andrews lá para a Europa, missionários, ou melhor, literatura adventista foi enviada para cá, e alguns anos depois, 1895, chega aqui então o primeiro pastor adventista, o pastor Frank Westphal, para iniciar aqui, para fazer aqui os primeiros batismos, né, no Brasil. Uma história muito linda, eu conto essa história no meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Se você não leu ainda, fica aqui o convite para conhecer essa linda história da chegada da mensagem adventista aqui em nosso país. O verso para memorizar aqui da lição desta semana, lição 13, a última lição deste ano, deste trimestre, é 2 Pedro capítulo 3, versos 11 e 12, que dizem assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Veja que Pedro aqui enfatiza o fato, né, de que a terra um dia será destruída por Deus para ser recriada, porque o mesmo texto aqui, se fôssemos ler os versos seguintes, fala do novo céu e da nova terra, né? Então Deus vai recriar este planeta. E enquanto Jesus não vem, nós temos que viver de que jeito? De maneira santa. Ou seja, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Santidade é separação do pecado. Viver uma vida de santidade é viver longe do pecado, viver uma vida dedicada a Deus. Maneira santa, piedosa, praticamente um sinônimo, né? Piedade, santidade, consagração, esperando e apressando. Veja, Pedro aqui fala de espera e de uma espera ativa. Não é cruzar os braços ou ir para algum local afastado, viver lá quieto, separado, como se já estivéssemos numa colônia de férias, e não estamos no campo de batalha. Então, o que Deus espera de nós é que não apenas aguardemos, mas apressemos de alguma forma. É difícil entender bem esse verso aqui, né, de apressar a volta de Jesus, porque sempre se fala que Deus tem o seu calendário, de que Deus evidentemente sabe o dia e a hora, mas de alguma forma, talvez não compreendamos muito bem isso, de alguma forma nos compete apressar a volta de Jesus. E como podemos apressar? Bem, o último sinal que falta ser cumprido neste mundo para que Jesus volte, você conhece muito bem, é Mateus 24,14, que diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. Deus espera que nós avancemos com a pregação do Evangelho, preguemos aos nossos vizinhos, preguemos em vários países, em várias comunidades, onde pudermos falar da volta de Jesus, da salvação em Cristo, devemos fazê-lo, porque em assim fazendo, estaremos de alguma forma apressando a volta de Jesus, porque estaremos advertindo uma geração quanto à vinda dele. Então, preguemos em tempo e fora de tempo. Leve sempre um livro na sua mochila, um folheto missionário. Seja você uma pregação viva. Que as pessoas tenham curiosidade de saber por que você é do jeito que é, por que a sua família é tão diferente, tão abençoada, por que você tem saúde, paz na sua vida. Enfim, que a sua vida seja uma pregação viva. E quando as pessoas perguntarem o porquê das coisas, como a rainha de Sabá foi até o reino de Salomão naquela época para perguntar o que estava acontecendo, possamos falar de Deus, da nossa esperança e da volta de Jesus. Na última lição deste trimestre, veremos que o Apocalipse é um livro missionário, focado em um Deus missionário que nos chama para ser uma igreja missionária. Nosso chamado para proclamar a verdade presente ao mundo perdurará até que todos tenham feito a escolha a favor de Deus ou contra Ele. Lembrando que a decisão das pessoas é algo pessoal, é algo individual, que a nossa missão é pregar e semear. Quanto ao desfecho da história, isso realmente é com o Espírito Santo, né? Então, façamos a nossa parte e deixemos aquilo que não podemos fazer com Deus, né? Semear, podemos fazer. Regar a terra com a chuva e fazer a semente brotar, aí é com Deus. Domingo. Apocalipse é a missão de Deus nos últimos dias.
E o texto era Apocalipse 1, de 1 a 7. Quais são as evidências de que o Apocalipse se concentra na missão de Deus nos últimos dias? O Apocalipse traz um chamado, um convite, né? Inclusive, nós temos ali um texto que apresenta não só a personalidade do Espírito Santo, distinta do Pai e do Filho, como também o convite que ele nos faz juntamente com a igreja, que é a noiva, né? Que é a mulher aqui do Apocalipse. Então, o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tiver sede, beba da água da vida, de graça. Então veja, o Espírito Santo convida, ele fala, porque ele é uma pessoa, obviamente, né? O diabo quer muito que as pessoas neguem o Espírito Santo, que não o reconheçam como um ser divino e pessoal, porque é daquilo que nós mais precisamos nesses últimos dias, do Espírito Santo, da pessoa dele em nossa vida, do batismo diário do Espírito Santo. Para Satanás tanto faz, se ele leva as pessoas a se distraírem com o mundo, com as redes sociais, com os filmes, com as mídias, com as distrações gerais que há no mundo, tanto faz se ele nos leva à distração, com isso então nos fechando para a voz do Espírito Santo, ou com a negação direta e frontal da existência dele. Para o diabo tanto faz, desde que ele consiga afastar as pessoas do Espírito Santo, que é aquele que nos convida. O Espírito Santo e a igreja dizem: venha, beba de graça da água da vida, que é Jesus, é a salvação, é essa vida maravilhosa que ele propõe para nós, né? Outra questão interessante é que o Apocalipse também apresenta Jesus como um ser eterno, divino. Ele é o alfa e o ômega, portanto ele não pode ter tido, como alguns querem aí, tentando rebaixá-lo, como Satanás sempre quis, né? Não pode ter sido criado em algum momento, gerado em algum momento. Jesus é o alfa, é o A, é a primeira letra do alfabeto, é o primeiríssimo, e é também o ômega, ou seja, é o último. Ele não pode ser o beta, não é o segundo, não é o terceiro. Jesus, ele é tão eterno quanto o Pai e o Espírito o são. Ellen White diz que Jesus não tem vida derivada, ele tem vida em si mesmo, não emprestada. Em Isaías capítulo 9, ele é chamado de Pai da eternidade. Sabe o que é eternidade? É aquele princípio, aquele conceito de que não há começo nem fim. É para sempre. Se ele é o Pai da eternidade, tanto quanto ele é o Pai do tempo também, ele não pode ser temporal, não pode ter tido um início. Jesus é eterno. E o Apocalipse apresenta os três, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando em favor daqueles que serão salvos. É maravilhoso isso, né? Jesus é a fonte e o ponto central do livro do Apocalipse. Os três membros da Trindade que trabalham unidos para salvar os seres humanos. O Pai é o ser eterno, que era e que há de vir. O Espírito Santo, que atuava poderosamente entre as igrejas no primeiro século, é mencionado. Então João se lembra da posição de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, proprietário legal deste planeta. Veja que Jesus é chamado aqui de primogênito, né? Será que ele foi o primeiro a ressuscitar os mortos? Primogênito dos mortos? Não. Mesmo Lázaro havia sido ressuscitado antes de Jesus, a filha de Lázaro, a filha de Jairo, e no Antigo Testamento também temos ali ressurreições sendo operadas. Então não é que Jesus seja o primeiro ser ressuscitado por ser o primogênito. Primogênito nem sempre quer dizer o primeiro filho. Há filhos na Bíblia que são chamados de primogênitos não sendo o primeiro, mas no sentido de ser o exaltado, o filho da promessa. Então nós temos aqui Jesus como o mais importante dos ressuscitados, Jesus como o mais exaltado, assim como também quando a Bíblia usa a expressão unigênito de Deus, né? Não quer dizer que ele tenha sido gerado, ele é o mais exaltado dos seres que já existiram, porque ele é Deus homem, porque ele é inigualável. Leia Apocalipse 1:6 e 1 Pedro 2:9. Que significam os títulos para os redimidos nesses versos? Aqui os salvos são chamados de reino e sacerdotes de Deus, né? Os redimidos se tornam realeza, reis, porque são consanguíneos com o Rei do Universo por meio do sangue derramado de Jesus. Nós somos irmãos do Rei, então nós somos também realeza. Então, como membros da família real, nos unimos à missão da família real na salvação de outros seres humanos. Isso nos torna sacerdotes. Em que sentido então nós somos sacerdotes? No sentido de fazer uma ponte entre os pecadores e Deus. Nós que já conhecemos Jesus, nós que já conhecemos as verdades eternas na palavra de Deus, somos convidados a fazer essa ponte. Sacerdote era aquele que se colocava entre os pecadores e Deus. Ele era um mediador, né? Hoje não temos mais a necessidade de sacerdotes humanos, nós temos Jesus, o nosso sumo sacerdote, mas de certa forma
nós, como missionários, como servos, embaixadores de Deus aqui na Terra, temos uma função sacerdotal nesse sentido, de levar as pessoas a Cristo, de ser ponte, não muro. Muro de separação é coisa do diabo. Nós temos que ser pontes, levando pessoas a Jesus, trazendo Jesus às pessoas. É nesse sentido, então, que nós somos colocados como sacerdotes de Deus aqui na Terra. Segunda-feira, as mensagens e a missão dos 3 anjos. E aqui nós voltamos a estudar, tivemos uma lição inteira sobre esse assunto, né? Inclusive a lição dos jovens tem um infográfico que a gente preparou na época, está disponível no site da Contexto, contextobiblico.com.br, contexto com M, ok? contextobiblico.com.br, procure lá, infográfico, você vai encontrar um gráfico muito interessante ali com um resumo das 3 mensagens angélicas que são o tema de estudo aqui da segunda-feira da lição dos adultos, né? Então, leia Apocalipse 14, 6 a 12, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, povo e língua, né? Dizendo em grande voz, temam a Deus, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e as fontes das águas. Aqui há um convite, então. Em primeiro lugar, aqui nós vemos um movimento de pregação mundial. Anjo não prega evangelho, esse anjo aqui representa um povo, uma missão. Então um anjo voando pelo meio do céu, ele está viajando rapidamente e tem uma amplitude global, porque ele voa pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, um evangelho que nunca muda, um evangelho da salvação, da boa nova, imutável, é o que está na Bíblia. Então nós temos aí um povo pregando em todo o mundo a verdade como está na Bíblia, e dizendo com grande voz, uma pregação poderosa, carregada do poder do Espírito, temam a Deus e deem glória a Ele. Que Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, não é um Deus qualquer, é o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Portanto, a mensagem dos 3 anjos, ela fala de uma pregação mundial, nós estamos envolvidos nisso, ela fala de um juízo, Deus salva, mas também está em juízo com o mundo, e em breve Ele vai dar fim a esse julgamento, e Jesus volta para trazer a recompensa. Portanto, houve um juízo prévio, aquilo que nós chamamos de juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Se haverá a recompensa, o galardão, quando Cristo voltar, obviamente que antes de Ele vir, houve então um julgamento, houve então uma consideração dos casos de cada ser humano. Então nós temos aí o juízo pré-advento. Dizendo com grande voz o quê? Dizendo que temos uma mensagem criacionista que aponta para o Deus Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, tudo que existe, né? E as fontes das águas, inclusive, como é um lembrete aqui do dilúvio, né? uma inferência aí indireta, digamos assim, ao dilúvio, acrescenta ali fonte de águas. E é interessante porque Jesus diz que os dias que antecedem a sua vinda seriam semelhantes aos dias que antecederam o dilúvio. As pessoas se casavam, davam-se casamentos, estavam distraídas, levando sua vida normalmente, até que veio o dilúvio e os levou a todos, né? Então, para quem não está preparado, será algo como uma surpresa, realmente como um ladrão que vem e leva as coisas sem que as pessoas esperem. Agora, para quem estava esperando, a resposta vai ser aquela que encontramos em Isaías, né? Esse é o Senhor nosso Deus, a quem aguardávamos. Em sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Não importa o que mais façamos, nunca devemos perder de vista nosso chamado e missão especiais: proclamar a um mundo perdido a esperança encontrada no Evangelho eterno, bem como advertir o mundo sobre o que está por vir sobre ele. Aquilo que eu já falei em outras ocasiões, né? A igreja tem várias frentes de atuação, de trabalho, e que bom que é assim, né? Porque assim alcançamos várias pessoas, várias necessidades, e ajudamos as pessoas, né, a amenizar o sofrimento delas enquanto aguardam Jesus. Então a igreja tem o mutirão de Natal, agora nessa época ele é bem destacado, né? Nós temos aí o Quebrando o Silêncio, uma campanha de prevenção ao abuso de todas as formas, à violência. Nós temos o Vida por Vidas, né, doação de sangue, enfim, ADRA, assistência social adventista, tantas frentes de atuação. O que me chamou muita atenção também na igreja adventista, quando me tornei adventista, é o fato de que é uma igreja que dá ênfase na escatologia, na volta de Jesus, no fim da história, nas profecias, mas mesmo assim não descuida das necessidades momentâneas do aqui e agora das pessoas. Isso é muito bonito, né? Porque Jesus disse que enquanto Ele não vem, nós temos que trabalhar em favor do semelhante, mas que essas obras que a igreja tem não ofusquem, não se sobreponham
não se tornem prioridade em relação com a pregação das 3 mensagens angélicas. Essa é a missão mais importante, que ninguém mais está fazendo. Se eu apenas der comida, se eu apenas der roupa, se eu apenas der meu ombro a alguém que está precisando, eu estarei fazendo uma obra bonita, necessária, elogiável, Deus quer isso, mas não será a pregação do Evangelho, necessariamente, diretamente. Eu preciso também falar para as pessoas que Deus as ama, que Deus as criou, que elas não são um resultado de forças naturais, estão aqui por acaso, não. Há um propósito para a vida delas e que Jesus vai voltar e resolver definitivamente todas as mazelas e sofrimentos e tudo que há de ruim neste mundo. Então eu preciso dar o pão e o pão, como eu costumo dizer, né? O pão material e o pão com P maiúsculo, que é Jesus. Se eu não der essa esperança, se eu não pregar o Evangelho para as pessoas, eu não estarei fazendo evangelismo, não será realmente uma missão completa. Eu estarei fazendo talvez assistencialismo até. Então precisamos ter em mente isso, que a missão ela é completa, como Jesus fazia, né? Já vimos isso, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. Ele pregava, melhor dizendo, ele curava, ele ensinava, ele ajudava no que fosse possível. E depois então ele pregava, ou seja, ele dizia, siga-me. Quando ele conquistava a amizade delas, conquistava o coração das pessoas, ele então fazia o convite para que elas o seguissem. E nós temos que agir da mesma forma, trabalhar dessa mesma maneira. Nós temos que atender às necessidades das pessoas imediatas e também às necessidades espirituais que talvez elas nem saibam que têm ou estejam abafando por um bom tempo. Falar de Jesus às pessoas, torná-las discípulos, né? Quinta-feira, melhor dizendo, terça-feira, a crise final, e o texto aqui chave é um dos, né? Mateus 28, 19 e 20, aquela fórmula batismal trinitariana. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho, ensinem as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e discipulando essas pessoas. É mais do que apenas ensinar coisas, conceitos, é torná-las imitadoras de Jesus. Isso é ser um discípulo. Esse texto é tão impactante, tão poderoso, tão fantástico, eu diria assim, que é um dos que Satanás trabalha para tentar dizer que não é genuíno. É um texto que, de novo, apresenta ali Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como coeternos, como iguais, os 3 compondo aí a divindade que nós adoramos. Quando nós, pastores, batizamos as pessoas obedecendo a ordem de Cristo, o fazemos dessa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resta aos que negam a verdade da Trindade e a Satanás tentar emplacar uma mentira de que esse texto não seria inspirado, de que seria um acréscimo posterior. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo em que eu analiso esta falácia. Se você procurar no buscador aí por Mateus 28, 19, você vai encontrar esse vídeo, né? Sobre a fórmula batismal. Ela é autêntica. Ela está presente em todos os manuscritos antigos. E Ellen White diz que essas palavras foram proferidas pelos lábios de Cristo. Mais do que inspiradas, elas são uma transcrição feita por Mateus daquilo que Jesus falou pessoalmente. Portanto, é um texto autêntico, inspirado, que prova a trindade bíblica, Pai, Filho e Espírito Santo, e apresenta o objetivo de um cristão, que é fazer discípulos, que é levar pessoas a Jesus e, finalmente, batizá-las quando elas assim o desejarem. Cristo ama toda a humanidade, sem excluir nenhum grupo. Ao contrário da teologia que ensina que Cristo morreu apenas por uma elite predestinada, a Bíblia afirma que a morte de Cristo foi por todos, a despeito de raça, etnia ou qualquer outro fator. Cristo morreu por nós. A única questão que resta é: como iremos reagir à morte de Jesus? E mais no fim diz assim, na parte de terça-feira ainda: é urgente que o Evangelho seja pregado e as informações sobre as estratégias satânicas sejam expostas. É disso que tratam as 3 mensagens angélicas e a nossa missão. Eu sempre digo que as 3 mensagens angélicas, elas contêm um anúncio e uma denúncia. O anúncio é de que Jesus está voltando, de que há um juízo se processando, de que existe um Criador todo-poderoso que nos fez a sua imagem e semelhança. Esse é o anúncio. E a denúncia é: caiu a grande Babilônia. O grande sistema de engano, de erro, de falsas doutrinas, ele terá fim. E as pessoas precisam saber que existe esse grande engano e ter a oportunidade de se livrar dele e vir para o lado da luz, da verdade, da salvação. Quarta-feira, êxito na missão. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6.
O nosso foco é estar no processo. O foco de Deus estará no crescimento. Aquilo que eu disse agora há pouco, né? Que a nossa preocupação é pregar o Evangelho, espalhar a verdade. A minha palavra não voltará vazia, como disse Jesus, então nós temos que pregar. O efeito das palavras, ele vai ser um resultado daquilo que o Espírito Santo está fazendo neste mundo, neste exato momento. Depois aqui a lição nos apresenta como as virgens puras de Deus, né? Lá em 2 Coríntios 11, verso 2, ou seja, pessoas que andam em santidade, que buscam a pureza doutrinária, uma santidade, uma consagração a Deus, pessoas puras no mundo impuro. Isso só é possível por meio do Espírito Santo atuando na nossa vida. Os discípulos de Jesus são puros e permanecem leais a Ele, como uma noiva pura a seu noivo. Eles seguem o Mestre à medida que Ele os conduz por meio da voz mansa e suave do Espírito Santo. Isso inclui levar-nos ao trabalho missionário aos outros. Não há engano nesses discípulos. Eles não são desviados por dúvidas debilitantes, falsos ensinamentos, nem imoralidade. Veja só, os verdadeiros discípulos de Deus não são levados por ventos de doutrina, por heresias, por ideologias antibíblicas que negam o Evangelho, e tampouco são levados por imoralidade sexual, comportamental. Eles vivem para Deus. Eles vivem em santidade. A vida deles é pautada pela Bíblia e, portanto, é uma vida de pureza e santidade. Eles não se sentem moralmente superiores aos outros, eles também são humildes, né? Não se gabam de ter uma vida de santidade. Pelo contrário, quanto mais perto de Jesus, mais pecadores se sentem e mais carentes da graça. Reconhecem que são imperfeitos e que necessitam da graça e da misericórdia divinas purificadoras. Visto que compreendem isso, também estão abertos a receber correção e instrução de outros crentes. O sucesso na missão está em fazer esse tipo de discípulo. Se nós levarmos pessoas a ter essa experiência com Deus, esse é o sucesso na missão. Não é apenas trazer pessoas, números, pessoas que estão ali, como se diz, esquentando o banco na igreja. Não, o propósito é fazer discípulos, treinar as pessoas para que elas possam também pregar o Evangelho, para que possam multiplicar aquilo que receberam, né? De graça recebestes, de graça dai. Essa é a ideia, que eles possam ser semelhantes a Cristo, porque nós também queremos ser semelhantes a eles. E quinta-feira, missão concluída, Apocalipse 21, 22, né, o finalzinho do Apocalipse, essas cenas maravilhosas que falam da volta dele. Se nós levarmos as pessoas a se preparar para esse grande evento, teremos realmente êxito na missão. Que paraíso será a nova terra? A morte e o pecado não mais existirão. Satanás e a maldade estarão destruídos. Encontraremos o amoroso Salvador e nos reuniremos com os entes queridos. A nova terra será povoada com pessoas de todas as etnias e línguas. E a lição conclui com as seguintes palavras de admoestação, de convite, de incentivo. Agora é hora de investir na missão de Deus, de fazer discípulos em todos os grupos de pessoas, apressando o retorno do Salvador e, no fim, viver com Ele no novo céu e na nova terra que nos são prometidos. Enquanto Jesus não vem, temos que investir o nosso melhor dos talentos que temos, do nosso tempo, nosso corpo, a nossa vida, a nossa família, e entender que estamos em missão o tempo todo, estamos testemunhando o tempo todo. Que o bom Deus nos use realmente nesse processo de missão, que a missão de Deus seja a nossa prioridade, que a nossa vida seja uma missão, seja tudo que fazemos, tudo que empreendermos, haja ali a marca da missão de Deus para a salvação de pessoas. Ao salvar as pessoas, pelo poder de Cristo, estaremos também nos mantendo no caminho da salvação. Não existe melhor forma de você manter sua vida espiritual vibrante, sua consagração constante, do que estar envolvido na missão, pregando o Evangelho, sendo um exemplo, levando a mensagem, dando estudos bíblicos, enfim, da maneira que Deus o chamou para fazer. Se você estiver envolvido nisso, a sua vida será uma vida de consagração, com certeza. A missão serve para salvar os outros e a nós mesmos, não esqueça disso. A salvação é pela graça, mas envolvidos na missão, nós permanecemos nesse caminho maravilhoso, no caminho da salvação. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que terminamos agora, a lição sobre a missão de Deus e a lição do jovem sobre identidade. Que nós mantenhamos nossa identidade bastante consciente, firme, não nos deixando levar pelas atrações que há no mundo, ideológicas, comportamentais, imoralidade, vícios, que essas coisas não destruam nossa identidade.
e que ao vivermos uma vida de consagração possamos atrair muitas pessoas para Jesus. Que quando Ele voltar, possamos ali ter muitos e muitos que foram levados a Cristo por nosso intermédio. Será uma grande alegria, com certeza, esses reencontros que haverá no céu. Nós oramos a Deus agradecidos por mais essas lições da Escola Sabatina que nos alimentaram a fé, que nos fizeram crescer no conhecimento da palavra. E pedimos a Deus que nos dê entusiasmo, motivação para continuar estudando a Tua palavra e também as lições da Escola Sabatina. Nós oramos agradecidos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.